Olá, estamos aqui novamente para darmos continuidade ao nosso curso sobre as parábolas de Jesus, a série Parábolas, no nosso canal Cantinho do Obreiro. Seja bem-vindo, nós estamos felizes com você aqui. E eu quero lembrá-los de ir até o final nesse vídeo, porque ao final dele nós temos sempre algumas lições para as nossas vidas. Tenho aprendido muito em cada ministração dessa e tenho certeza que você também. Então, assista esse vídeo até o final e absorva essas lições para as nossas vidas. Quero também lembrá-los que nós estaremos presenteando a cada um de vocês com um e-book com todas as parábolas que forem ministradas durante o curso, ok? Então, faça a sua inscrição, deixe aí o seu joinha, o seu like, compartilhe essas mensagens com outros irmãos. E vamos agora ao que interessa. Hoje estamos na 19ª aula e a parábola do fazendeiro e o servo, que se encontra em Lucas capítulo 17, do versículo 7 a 10. O texto diz assim: qual de vocês que tendo um servo que esteja orando ou cuidando das ovelhas lhe dirá quando ele chegar do campo: vem agora e sente-se para comer? Pelo contrário, não dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso você pode comer e beber? Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A parábola do servo, do senhor e do servo, como é chamado também, a parábola do fazendeiro e o servo, tem uma outra forma também de conhecida, que é o servo e o seu dever. Essa parábola, como nós vimos, se encontra em Lucas no capítulo 17, do 7 ao 10. E é fundamental para o entendimento dessa parábola percebermos que ela é resultante de uma advertência feita por Jesus nos versículos anteriores. Na verdade, o capítulo 17 do Evangelho de Lucas, a qual essa parábola se encontra, ele pode ser dividida em 3 partes. Na primeira parte nós temos uma advertência por parte de Jesus e o relato da parábola que estamos estudando. Na segunda parte nós temos a descrição da cura de 10 leprosos, dos quais apenas um voltou para agradecer. E na terceira e última parte temos o conteúdo predominantemente profético dos versículos 20 a 37. A parábola do fazendeiro e o servo é o resultado da advertência dos versículos anteriores. Também é importante compreendermos o porquê Jesus fez essa advertência. Embora muitos estudiosos discordem que o capítulo 17 possua alguma relação temática com os capítulos anteriores, o capítulo 15 e 16, uma leitura bem atenta, uma leitura apurada, vai mostrar que a construção da narrativa feita por Lucas, ela sinaliza uma forte relação entre estes capítulos. Aliás, não podemos nos esquecer de que o próprio Lucas afirmou que após um cuidadoso estudo, ele resolveu escrever um relato ordenado. É o próprio Lucas que diz isso no capítulo 1, no versículo 3. E no capítulo 15, nós sabemos que os fariseus eles tratavam com grande desprezo os publicanos e os pecadores que se reuniam próximo a Jesus, perto de Jesus. No capítulo posterior, capítulo 16, nós percebemos esse mesmo tipo de tratamento por parte do rico em relação ao pobre Lázaro. Ambos os capítulos nos mostram que esse tipo de tratamento ele só causa dano às pessoas que são menosprezadas e são negligenciadas, aos mais humildes. E isso nós vemos ainda hoje, queridos. Mas agora no capítulo 17, naturalmente Jesus ele faz uma advertência aos seus discípulos para que não cometam semelhante pecado. Ou seja, que não sirvam de tropeço para os que forem mais humildes, para aqueles que forem desprezados e que buscam se aproximar de Jesus, que buscam um alento, que buscam um milagre.
Jesus alerta para o perigo de incitar alguém a pecar. E isso é fundamental para efeito do perdão, para efeito daquele que se aproxima do Senhor. Diante dessa advertência, os discípulos então eles reconhecem que necessitam da ajuda de Deus, que necessitam da ajuda do Senhor para que viessem aumentar a sua fé. Isso está no versículo 5. A resposta de Jesus, ele deixa claro que nenhuma tarefa designada por ele seria impossível de ser realizada, desde que eles mantivessem firme a confiança em Deus. E essa resposta ela foi um consolo, pois agora eles sabiam que poderiam realizar grandes obras pela fé e cumprir as ordenanças que o Senhor estava deixando. Porém, antes que o assunto fosse concluído, Jesus ele vai contar a parábola do fazendeiro e o servo, para mostrar que a atitude correta e a verdadeira intenção do coração que seus seguidores devem ter ao realizar as tarefas para as quais foram designadas são muito importantes no reino e para Deus. Nessa parábola, Jesus fala de um fazendeiro que possuía uma pequena fazenda. Isso fica claro pelo fato de ele possuir somente um servo. Mostra um relacionamento muito frio, um relacionamento impessoal, mas que era comum no primeiro século entre patrão e empregado. Ou melhor, para que houvesse aquela relação de dono e escravo. Era mais ou menos assim. Após o servo ter trabalhado no campo, cuidando do gado e arado a terra, o fazendeiro ordena ao servo que ele sirva. E somente depois do fazendeiro ter se alimentado, o servo poderia se alimentar. Isso foi uma ordem. E o servo sabia que deveria cumprir simplesmente por ser esse o seu papel. Por ter realizado tais tarefas, o servo não deveria esperar do seu patrão nenhum tipo de elogio, pois só havia feito a sua obrigação. E o principal ensino dessa parábola está na frase de Jesus, quando ele diz: quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está ensinando aqui aos seus discípulos, aqueles que estavam seguindo, o que realmente significa ser servo. Nos versículos anteriores, nós vimos que as advertências foram feitas, as tarefas delegadas, as ordens dadas e as condições garantidas, através da fé. Não estamos fazendo um favor ao executar o que foi ordenado pelo Senhor, ao contrário, estamos fazendo apenas a nossa obrigação como servos. Nessa parábola, a ordem do fazendeiro pode ter causado insatisfação ao servo. E após cuidar da terra, ainda precisou servir ao seu Senhor antes que ele próprio pudesse se alimentar. Devemos também entender que no reino de Deus as coisas são diferentes. Pois os seus verdadeiros servos, aqueles que de fato sabem o verdadeiro significado de servir, não realizarão suas tarefas como por um tipo de obrigação. Antes, farão de bom grado, com alegria no coração e grande gratidão por estarem servindo ao seu Senhor. E aí, queridos, nós temos lições para as nossas vidas. Nós temos muitas lições aqui para as nossas vidas. Primeira, como fazemos, nós definimos a nossa intenção. Como nós fazemos, definimos a nossa intenção. A intenção do nosso coração é fundamental no modo em que nos comprometemos com as tarefas que nos foram delegadas. Como cidadãos do reino, como cidadãos comuns, como pais de família. A nossa intenção, a intenção do nosso coração, ela é fundamental. O ponto principal não está no fazer, mas no como fazer. Lembra? A viúva e os ricos ofertaram
Mas qual foi a oferta mais valiosa? No caso do fariseu e o publicano, quando estavam orando, qual foi a oração que foi sincera? Caim e Abel ofereceram sacrifícios, mas qual foi o sacrifício que agradou a Deus? Perceba, a diferença que faz a intenção do nosso coração é tremenda. E aí nós perguntamos, qual tem sido a intenção do teu coração ao servir ao Senhor, ao servir a sua família, ao servir o seu próximo? Segunda lição, o maior entre vós seja como o menor. Os discípulos de Jesus perguntaram qual deles seria o maior no reino dos céus. Isso se encontra nos 3 evangelhos. É um comportamento que tem que ser repetido entre os cristãos até hoje. A busca pelos primeiros lugares, os lugares de destaques, parece que não tem limites. Nas igrejas, durante os cultos, nós presenciamos esse comportamento. Disputa acirrada de alguns para decidir quem iria sentar nas primeiras cadeiras, quem iria sentar próximo do púlpito, como se dali Deus os pudesse ver melhor. Não é desse jeito. Diante dos homens pode até gerar alguns benefícios esse tipo de coisa, mas diante de Deus a coisa é exatamente o contrário. Se somos verdadeiros seguidores de Jesus, então nós necessariamente somos servos uns dos outros. Ele se preocupou nisso. De forma que possamos aprender a cada dia com Jesus, com o nosso Mestre, ouvindo suas palavras, ouvindo seus exemplos. No livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 35, diz assim: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Tremendo, querido, esse ensinamento de Jesus. Ele diz, eu prefiro servir do que estar na mesa esperando. Que coisa tremenda, precisamos aprender com o Senhor. A terceira, nossa relação com Deus não deve ser baseada em recompensa. Jesus constantemente ensinou durante o seu ministério que não devemos trabalhar no reino de Deus buscando recompensas. Nossa relação com Deus nunca foi, nunca será a de empregado e empregador. Nunca. Aos nossos patrões podemos reclamar nossos direitos, mas ninguém poderá jamais reivindicar de Deus os serviços prestados a Ele. Uma outra lição, querido, é que Deus não é devedor de homem algum ou a homem algum. Não devemos esperar essas recompensas, como nós vimos, pelas tarefas cumpridas. Tal como a parábola, somos servos. E como servos, nós não devemos esperar elogios por termos feito apenas o que devíamos fazer. Se fizermos tudo o que nos foi proposto, ainda somos servos inúteis. Na parábola, o adjetivo inútil não está aplicado no sentido de imprestável. Entenda bem, tem uma diferença muito grande. Mas o sentido é de falta de merecimento, ou seja, ressaltando a condição de que, se somos servos, não merecemos elogio por termos feito nossa obrigação. Nosso Senhor é bom, é justo e rico em misericórdia. Sabemos que Ele recompensa seus servos, mas essa recompensa não é por merecimento, querido. Não é por mérito. Não é pessoal. Não é por alguma dívida para conosco, mas é unicamente por sua maravilhosa graça e misericórdia. Aprenda isso. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Inscreva-se no canal se você não é inscrito. Compartilhe essa parábola, essa palavra. Todos os dias eu me engancho nesse final, mas é isso que você tem que fazer. Deixe o seu like, tá? Convide outros irmãos para serem abençoados conosco.
Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Lembre-se, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Deus abençoe.